Olá, estudantes, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Vamos continuar com o conteúdo, o mecanismo de ação dos herbicidas e as recomendações para as principais culturas. Então, nós optamos por, além de apresentar e discutirmos os mecanismos de ação, a gente apresenta também aqui as principais plantas daninhas que são controladas por esses herbicidas, a recomendação do herbicida ou dos herbicidas para as principais culturas de interesse agrícola e algumas marcas comerciais que fornecem esses herbicidas aí. Hoje nós vamos falar dos herbicidas inibidores da enol pirovinilchiquimato, né? É o famoso herbicida que utilizamos aí em longa escala, o herbicida mais utilizado no mundo. O glifosato faz parte desse mecanismo de ação. Os sintomas nas plantas daninhas desenvolvem-se lentamente após a aplicação. Os sintomas de clorose surgem nas regiões meristemáticas. Então, é nas regiões de intenso crescimento, nas regiões de intenso desenvolvimento, que ocorre a clorose, os primeiros sintomas. Os herbicidas inibem a atividade da EPSPS e a síntese de aminoácidos, né? Aminoácidos aromáticos, a fenilalanina, tirosina e triptofano. Cerca de 20% do carbono da fotossíntese é desviado para a rota do ácido chiquímico. Esses aminoácidos são produzidos a partir da rota do ácido chiquímico. Cerca de 20% de todo o carbono da fotossíntese, todo o carbono lá que como produto da fotossíntese, ele é utilizado nessa rota do ácido chiquímico. Então, é uma rota muito importante. Algumas referências chegam a dizer que 35% de toda a biomassa da planta tem produtos relacionados com essa rota do ácido chiquímico. Então, uma rota de extremamente importância. Interromper essa rota ou causar alteração nessa rota é causar alteração em uma importante rota de metabolismo vegetal. A planta reduz ou deixa de produzir inúmeros outros compostos, como fitoalexinas, ligninas, auxinas e alcaloides. Então, essa rota é a rota que resulta na produção de lignina. Lignina, nós sabemos que é um fenol que confere resistência mecânica, tanto à parede celular de várias células, né, quanto em alguns tecidos como um todo. Então, tecidos muito mais lignificados e outros menos lignificados existem nas plantas. Então, a lignina tem uma importância muito grande, principalmente uma importância estrutural. E as fitoalexinas, né, têm uma importância grande na proteção da planta. Na proteção da planta. Muitas vezes a planta, por meio de um elicitor, produzir fitoalexinas que protegem essa planta contra patógenos e aí a planta tem uma proteção natural, né? Então, muitas fitoalexinas, através de um elicitor, através de um estímulo, são produzidas e protegem a planta. As auxinas são hormônios vitais, né? O A e o AIB, hormônios vitais. E os alcaloides também têm importância, muitas vezes, na proteção da planta. Então, uma vez que esses compostos são produzidos na rota do ácido químico, e se essa rota sofrer alguma alteração ou sofrer um bloqueio, esses compostos deixarão de ser produzidos, tá? Ou serão produzidos em menor quantidade. Trata-se do herbicida com maior espectro de controle e seletivo para algumas culturas, como soja, milho e algodão, né? Então, algumas plantas modificadas, né? Não é seletividade natural. Então, a soja modificada ela consegue tolerar o glifosato, o milho também e o algodão. No Brasil existem ao menos 40 marcas comerciais com este ingrediente ativo. Pelo menos 40 marcas comerciais com esse ingrediente ativo. Inclui aí o glifosato, né, os Roundup para seletivo para soja e seletivo para milho também aí. Este herbicida é utilizado principalmente em pós-emergência. Este é o herbicida mais utilizado no mundo, de extrema importância, tá? Então, observe aqui a rota, né? Vamos aqui descrever um pouco essa rota para termos um entendimento mais apurado. Vamos começar a analisar daqui, ó. Vamos analisar a partir desse ponto em que a eritrose 4-fosfato, que é um produto da fotossíntese, né? Nós observamos a eritrose 4-fosfato quando falamos da regeneração da ribulose, um 5-bisfosfato lá na fotossíntese. Essa eritrose, ela reage com fosfenolpiruvato e produz esse composto aqui, ó, deoxiarabinoepitolozonato, 7-fosfato. Que por essa reação catalisada pela enzima 2, ó, a enzima 2 está aqui embaixo, tá? A enzima 2.
Então, catalisado por enzima 2, produz o ácido 3-deidroxiquímico, que, por ação da enzima 3, é convertido em ácido 3-deidroxiquímico. Observe que, a partir dessa reação catalisada pela enzima 4, produz o ácido chiquímico. E o ácido chiquímico, ele é fosforilado a chiquimato 3-fosfato, que é esse composto aqui. O chiquimato 3-fosfato, ele reage por ação enzimática, a enzima 6, a enzima 6, enol, piruvil, chiquimato 3-fosfato sintase. É ela aqui, é aqui que o glifosato vai atuar, nessa enzima. Então, observe que essa reação é catalisada por essa enzima, essa reação que converte o chiquimato 3-fosfato em 5-enol, piruvil, chiquimato 3-fosfato. Nessa reação, o chiquimato ele reage com o PEP, com fosfoenol piruvato. E o que é que o glifosato faz? O glifosato evita que ocorra essa junção, que a enzima enol, piruvil, chiquimato 3-fosfato sintase promove essa reação do chiquimato com o PEP para produzir o enol, piruvil, chiquimato 3-fosfato. Então, essa reação que é a reação inibida pelo glifosato. Se não inibir a reação ocorrer novamente, produz o corismato. Do corismato ocorre a produção dos aminoácidos, tá? Do corismato ocorre a produção dos aminoácidos. Se olharmos de uma forma resumida aqui na lateral direita, observe aqui ocorrendo a fotossíntese, produz o fosfenol piruvato e produz também a eritrose 4-fosfato. Chega a produzir o chiquimato. O chiquimato é fosforilado a chiquimato 3-fosfato e esse chiquimato 3-fosfato é convertido em enol, piruvil, chiquimato 3-fosfato. Essa reação aqui, se o glifosato não atuar, ela ocorre normalmente. Mas se atuar, inibe essa reação. A reação ocorrendo naturalmente produz corismato. Aqui o corismato, novamente, aqui uma reação mais completa, o processo mais completo, aqui resumido. Então, o corismato ele é convertido em triptofano, fenilalanina e tirosina. Então, observe que, em última instância, o glifosato ele inibe a produção dos aminoácidos. Então, observe que é de uma importância muito grande esse herbicida e a forma com que ele atua. Ele atua inibindo a produção de aminoácidos aromáticos na rota do ácido chiquímico, que é uma rota importante que responde por pelo menos 20% de todo o carbono da fotossíntese e pelo menos 35% de toda massa seca da planta contém produtos oriundos da rota do ácido chiquímico. Isso varia de espécie para espécie, mas é de uma forma geral. Então, observe que há uma importância muito grande nessa rota, nessa enzima que o glifosato inibe, que é uma enzima chave para que ocorra a produção desses aminoácidos aromáticos. Nós não vamos citar mais profundamente esses herbicidas, porque nós já falamos de alguns deles, e tem mais de 40 marcas comerciais que fornecem esse princípio ativo, o glifosato. E citamos o Roundup, que pode ser aplicado em soja, na soja modificada, esse Roundup, e também pode ser um Roundup aplicado no milho melhorado para o tipo de Roundup. Vamos falar do segundo grupo de mecanismo de ação, o segundo grupo dessa aula, porque já representa o quarto grupo, que são herbicidas inibidores da glutamina sintetase, a GS. Essa é uma enzima importante no metabolismo do nitrogênio. Gente, é possível fazer uma curva de produtividade em função do nitrogênio. À medida que aumenta a disponibilidade de nitrogênio na planta, partindo de uma deficiência, à medida que aumenta a disponibilidade de nitrogênio, aumenta a produtividade. Podemos fazer também um gráfico de fotossíntese em função do nitrogênio. À medida que aumenta a disponibilidade de nitrogênio, partindo de uma deficiência, aumentando a disponibilidade de nitrogênio, aumenta a fotossíntese. É o nutriente requerido em maior quantidade pela maioria das espécies vegetais. Pouquíssimas espécies precisam de algum outro nutriente que não o nitrogênio. Pouquíssimas espécies precisam de algum outro nutriente em termos quantitativos mais do que o nitrogênio. A banana é um exemplo, precisa muito mais potássio do que nitrogênio. Só que a maioria das espécies precisa bem mais nitrogênio do que qualquer outro nutriente. A enzima glutamina sintetase é a chave na produtividade das plantas pela importância no metabolismo do nitrogênio. Eu estou falando de metabolismo, não estou falando de absorção de nitrogênio, tá?
Em resumo, a enzima incorpora nitrogênio inorgânico em composto orgânico. A enzima evita que ocorra toxicidade do amônio ao rapidamente promover a assimilação. Após a aplicação, ocorre acúmulo de glioxilato, que é inibidor da rubisco e decresce a fotossíntese. Os primeiros sintomas de ação incluem murchamento das folhas e clorose. Sob condições de alta luminosidade, ocorre morte mais rápida. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, essa enzima, ela atua aqui, ó, a GS, você pode ver na figura, eu vou mostrar aqui a GS, ó, glutamina sintetase ou sintetase da glutamina, ela atua incorporando o íon amônio ao glutamato para produzir glutamina. Então, essa reação que é a reação mediada pela GS. Em seguida, tem outra enzima que atua, que é a GOGAT, que é a sintase do glutamato, que incorpora esse composto nitrogenado em 2-oxoglutarato. Então, é como se esses dois compostos, ó, eles sofressem uma condensação. E aí produz 2 glutamatos. Então, observe que são duas reações, mas nós vamos falar especificamente dessa, porque é essa reação que o herbicida inibe, né? Que o herbicida atua, né? O herbicida inibidor da glutamina sintetase. Então, em geral, nas plantas, o acúmulo do íon amônio é tóxico. Não pode acumular. O acúmulo de amônio é tóxico para as células. De forma que essa enzima tem que atuar de uma forma muito eficaz para que isso não acumule. Isso aqui não é o nitrogênio absorvido. Geralmente o nitrogênio absorvido ele é absorvido na forma de nitrato. Por ação da enzima redutase do nitrato é convertido em nitrito. Por ação da enzima redutase do nitrito é convertido no íon amônio. Então esse íon amônio aqui já é resultado de um metabolismo que ocorreu. E nesse metabolismo, esse íon não pode se acumular. Ele tem que ser rapidamente metabolizado. E essa enzima, naturalmente, ela é eficiente nessa metabolização. Ela metaboliza rapidamente e não deixa esse íon amônio acumular. No entanto, esse íon amônio, quando a enzima é inibida, ele começa a se acumular, fica numa condição tóxica para a planta. E essa condição tóxica pode inibir a fotossíntese de alguma forma e pode inibir, causar danos às células. Além disso, esse íon aqui, ó, ele pode ser liberado durante a fotorrespiração. Durante a fotorrespiração, nós sabemos lá, ó, que chega um momento em que a glicina ela é descarboxilada, entrega um carbono ao tetraidrofolato e o outro carbono ele é perdido. Nesse momento, ocorre a liberação também do íon amônio. E essa GS atua também nesse íon amônio que é liberado lá na fotorrespiração. Observe que a fotorrespiração ocorre geralmente em períodos de alta temperatura e alta insolação, em plantas C3. Por isso, se você aplicar esse herbicida e ocorrer alta temperatura e alta insolação depois da aplicação, acelera a fotorrespiração e mata mais rapidamente as plantas. Eu estou te ensinando o metabolismo, o mecanismo de ação. Eu espero que você tenha, que você adquira esse conhecimento e tenha em mente a importância de saber mecanismo de ação. De não só decorar bula de herbicida, porque bula de herbicida é importante, que ali está a recomendação, mas qualquer vendedor que não tenha agronomia decora. Só que esse conhecimento aqui é de agronomia, tá? É de agronomia. Você tá vendo por que quando aplica esse herbicida e a temperatura aumenta, a insolação aumenta, a planta morre mais rápido, tá? Então observe que a fotorrespiração ocorrendo vai acumular muitas vezes glioxilato. E esse glioxilato que acumula na fotorrespiração, ó, lá no peroxissomo, muitas vezes esse glioxilato, ó, se ele acumular em uma organela como o cloroplasto, e esse glioxilato ele tiver um acúmulo muito acima de um nível crítico, ele pode inibir a rubisco. E se inibir a rubisco, meu caro, aí a gente pode começar uma aula novamente agora para falar, porque se inibir a rubisco, inibe a carboxilação. Inibindo a carboxilação, quer dizer o quê? Vai entrar menos CO2 ou o CO2 que entrar não vai ser carboxilado de jeito nenhum. Vai usar menos energia da fotoquímica e da fotossíntese. Usando menos energia da fotoquímica, o elétron que seria entregue para o NADP+, para formar NADPH, pode ser entregue para o oxigênio, para uma clorofila e formar clorofila tripleto ou oxigênio singleto. E isso resulta em danos para membranas e proteínas. Pode causar o estresse oxidativo e a fotoinibição da fotossíntese. Ou seja, os danos são praticamente irreversíveis em função da cascata que causa.
Não só de um dano ou outro, mas da cascata de danos que causa. Então, esses são os principais sintomas causados por esse herbicida. Tá? Então, observe aqui a recomendação, né, e o ingrediente ativo e algumas marcas comerciais. Então, observe que o ingrediente ativo é o mesmo, né, amônio glufosinato, mas as marcas comerciais elas são diferentes, tá? Elas diferem e aí tem uma característica para cada marca comercial dessa que eu vou destacar aqui, ó. Então, essa primeira marca comercial, que é o mesmo princípio ativo, ó, ela é utilizada em cultivos de algodão e milho, com aplicação em jato dirigido na pós-emergência das plantas daninhas. Pode ser aplicada em área total antes da emergência da cultura, com as plantas daninhas emergidas. Então, note que toda essa característica aqui é característica de que não é seletivo, né? Ou seja, quando tem a planta cultivada, tem que ser em jato dirigido. Quando não tem a planta cultivada, pode aplicar na área total. Já o segundo princípio ativo, é o mesmo princípio ativo, mas a segunda marca comercial. Observe que utilizado em cultivo de alface, algodão, banana, café, batata, citros, eucalipto, maçã, pêssego, repolho, soja, uva, trigo, nectarina e milho, com aplicação em jato dirigido na pós-emergência das plantas daninhas. Aí tem algumas plantas daninhas aqui, erva de passarinho, caruru, corda de viola, buva, picão preto, leiteiro e corda de viola. Quando duas cordas de viola aí aparecendo, são, na verdade, materiais diferentes. A terceira marca comercial, né, o mesmo princípio ativo, trata de um produto não seletivo, utilizado em área total ou culturas modificadas como milho, algodão e soja com seletividade para o produto. Então, algumas culturas que têm a seletividade para esse produto, né, melhoradas na seletividade para esse produto. E a quarta marca, né, comercial, que é o mesmo princípio ativo, seletivo para milho e algodão, geneticamente modificado, e em pós-emergência em jato dirigido em algumas outras culturas que não são modificadas geneticamente para ser seletivo esse produto. Essas culturas são alface, algodão, banana, café, citros, eucalipto, maçã, milho, nectarina, pêssego, repolho e uva. Aplicação em pós e em pré-emergência na batata. Controla as plantas, né? Leiteiro, corda de viola, buva, picão preto, capim amargoso e outras que eu não coloquei nesse slide, porque poderia ultrapassar o limite aqui do tamanho do slide, tá? Então, muitas vezes a gente aplica em jato dirigido, recomendação em jato dirigido. Mas em jato dirigido não pode cair umas gotinhas na cultura de interesse? Pode. Mas aquelas gotinhas, em estudos já feitos, já pré-estabelecidos, aquelas gotinhas, aqueles pouquinho que cai, é uma quantidade que não é letal para a planta de interesse econômico. Fábio, isso não chega a ser seletividade? Pode sim, você pode considerar uma seletividade, já que o termo não é absoluto. Pode sim considerar a seletividade, só com uma seletividade com uma margem de dose de tolerância muito inferior do que o comum, do que, por exemplo, a soja seletiva ao Roundup. Então, muito menos amplo é esse intervalo de seletividade. Então, quando fala em jato dirigido, pode acontecer que na hora que você está aplicando tem algum dano na planta de interesse econômico. Só que o dano ele é facilmente recuperável e não causa prejuízo econômico em termos de produtividade. Tudo bem? Que Deus abençoe todos. Nós ficamos por aqui para não ficar muito comprida cada aula.